Convido os irmãos para abrir suas Bíblias. Nós, a princípio, vamos ler um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 5. Eu gosto muito do livro de Atos, porque o livro de Atos, ele mostra, o escritor de Atos, ele vai narrar uma igreja, a igreja de Deus bem dinâmica, na pregação do Evangelho, no avanço do Evangelho. Então, Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Pai maravilhoso, glorioso Deus, obrigado, Senhor, por este dia, por essa igreja do Senhor que está aqui, crescendo, que é uma bênção, o Senhor colocou aqui. Obrigado pela palavra do Senhor, e que a palavra de Deus venha impactar as nossas vidas, que nós sejamos pessoas ativas para servir ao Senhor. É no nome santo do seu Filho Jesus que eu lhe peço, eu agradeço. Amém. Um dia Deus enviou o seu Filho Jesus, nós sabemos, para uma missão aqui na terra, e ele veio cumprir esta missão. Ele cumpriu a missão, pregou o Evangelho, mostrou o seu amor, e enfim ele morreu na cruz. E depois desse trabalho ele tinha muitas pessoas que o seguiam. E aí desta missão, a missão do Filho, nasce a igreja de Deus, a igreja dos salvos. E agora ele, o Filho de Deus, dá uma missão para esta igreja, para este povo. E a missão é que eles têm de pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. Então esta é a missão que o Senhor Jesus deu para a igreja. Então não existe outro povo capacitado para pregar o Evangelho a não ser a igreja de Deus, a igreja que recebeu o poder, a igreja que foi transformada pelo poder de Deus. Então a igreja, ela tem este dever de anunciar o Evangelho. Em 1974, em Lausanne, na Suíça, se realizou um congresso lá. Neste congresso tinha 2.400 pessoas, líderes evangélicos, pastores de 50 nações. E ficou decidido neste congresso que deveria se pregar o Evangelho todo, por toda a igreja, a todas as nações, por cada pessoa, a cada criatura. Então, essa é a decisão, foi a decisão deste congresso, e foi exatamente isso que o Senhor Jesus deixou para o seu povo, a igreja. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando do conjunto, muito embora seja, mas de cada pessoa. O Evangelho deve ser pregado por cada pessoa. Cada crente que é salvo, ele deve pregar o Evangelho, ele deve ter esta consciência de que ele foi chamado por Cristo para anunciar o Evangelho. Todos nós precisamos entender isso. Se o crente não entender esta necessidade, o mundo vai continuar, muitas pessoas sem ouvir o Evangelho. Porque é necessário, se faz necessário que cada pessoa, cada crente tenha este dever, tenha este amor pelas almas para anunciar o Evangelho. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de apresentar alguns pontos que eu acho de suma importância. Pode ter mais, eu coloquei alguns, que é muito importante para que a igreja, uma igreja missionária, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, ela possa obedecer e atender. Se ela tiver esses conselhos, esses ensinos, é claro que ela vai anunciar a palavra de Deus. Então, se a igreja entender isso, esta igreja será uma bênção.
Mas se ela não entender, aí o Evangelho vai continuar parado e poucas pessoas vão ouvir o Evangelho. Então, alguns pontos que são muito importantes, eu acho, que está no livro de Atos, para que esta igreja seja uma igreja relevante para pregar o Evangelho, para atingir o alvo, pessoas, muitas pessoas. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos, que está no livro de Atos, é uma igreja comprometida com a missão. Ela obedece à ordem de quem a deu. Então, uma igreja comprometida com a missão, ela vai obedecer à ordem de quem a deu. Então, foi o Senhor Jesus que deu esta ordem. Foi Ele que disse que a igreja deveria pregar o Evangelho, deveria ir por todos os povos, por todas as nações, anunciar o Evangelho. Mas a questão é que muitas vezes nós, o povo de Deus, tem este problema de não querer obedecer. Então nós precisamos ter o coração pronto para obedecer ao Senhor, ao seu mandato. Se assim a igreja tiver, aí sim o Evangelho vai ser pregado. Então hoje nós vemos as igrejas, muitas vezes ela tem um grupo de pessoas, digamos 10 pessoas, 20, então só 10, só 20 que quer obedecer, que quer anunciar o Evangelho. Aqueles crentes, aqueles irmãos naqueles dias, eles tinham entendido esta ordem do Senhor Jesus. Eles estavam prontos para anunciar o Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos, eu não vou trazer nada novo. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo sabe o que deve fazer. Mas o apóstolo Paulo sempre dizia: eu venho vos lembrar de novo. Lembrar a mesma coisa. O crente precisa estar sendo lembrado que ele tem responsabilidade e compromisso com as coisas de Deus. Então, veja aí em Atos 5, 29, o que é que ele diz. Atos 5, 29, nós vamos ficar sempre no livro de Atos, que é muito importante, não vai cansar ninguém. Então, Atos 5, 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Veja o que o apóstolo Pedro diz diante das autoridades: nós precisamos obedecer a Deus. Eles estavam debaixo de prisão, debaixo de açoites, perseguição, mas eles estavam prontos a obedecer ao Senhor, porque eles tinham recebido aquela missão para pregar o Evangelho e eles não queriam desobedecer ao seu Senhor, eles queriam obedecer a Deus. Então, obedecer é algo muito importante na questão da pregação do Evangelho, na questão da missão de levar o Evangelho do Senhor Jesus, porque foi o próprio Jesus, o dono da seara, o Senhor dos senhores, que deu esta missão. E se a gente não obedecer, certamente que Deus vai trazer sobre nós punições, porque a desobediência ela vai gerar consequências ruins. Então, obedeça. O crente deve obedecer aquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. Ainda em Atos 4, 19 e 20 diz o seguinte: mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvir ante aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro está diante das autoridades, daqueles homens que estavam proibindo deles pregar o Evangelho, e ele diz: senhores, vocês devem julgar se nós devemos obedecer ao Senhor que nos mandou ou obedecer vocês.
E ele vai dizer algo muito interessante, muito importante, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha o que aqueles homens de Deus estavam dizendo. Nós não podemos deixar de falar, porque nós vimos e ouvimos aquilo que o Senhor fez. Então todos nós aqui sabemos, entendemos quem é Jesus, o que Ele fez, a sua obra, o seu trabalho. Nós temos visto, através da pregação, através da palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, a obra que Ele fez, uma obra tão grande, tão maravilhosa, por amor. E por isso nós devemos falar, nós devemos anunciar para as pessoas algo tão grande que o Senhor fez, a sua morte na cruz por amor aos pecadores. Então, não deixe de falar, não deixe de anunciar Jesus, o Salvador. É isto que o Senhor espera de cada um de nós aqui. Vamos pregar Jesus. É tão bom a gente. Foi bom quando nós ouvimos, na verdade, quando alguém falou para nós, na verdade. Foi maravilhoso você ouvir aquela palavra e você ser aberto os seus olhos para crer, e agora você é salvo, você recebe a salvação por ter crido. Então foi maravilhoso. Então vamos continuar pregando o Evangelho, falando para as pessoas que é tão importante, tão grandioso. Então este é o primeiro ponto. A necessidade de obedecer. É importante obedecer. Que não sejamos pessoas de coração duro, desobediente ao Senhor. Às vezes nós pensamos que desobedecer a Deus é só quando nós erramos em algo, pecando contra o Senhor, fazendo algo errado. Mas fazer aquilo que o Senhor mandou nós fazer também é pecado, também é errado, é desobedecer. Então não pregar o Evangelho, não anunciar, fazer aquilo que o Senhor Jesus falou para fazer, é desobedecer a Ele. Então não queira ser alguém assim, desobediente, mas obedeça ao Senhor. E outro ponto importante é que a igreja missionária, ela usa as ferramentas que Deus a dá para a missão. Tudo que vamos fazer, se você é um profissional em uma área, você precisa ter as ferramentas certas para fazer aquele trabalho. Assim também, na obra de Deus, o Senhor nos dá ferramentas certas para que nós possamos fazer a sua obra. Então Ele não deixou o crente sem esta ferramenta. Cada um aqui tem, porque foi Ele que deu, e todos estão capacitados para anunciar, para pregar o Evangelho do Senhor. Vejamos aí essas ferramentas que Ele dá. A primeira está, eu não vou abrir porque este versículo é muito conhecido, que está em Atos 1:8. Ele diz lá que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus está dizendo que eles iriam receber um poder. E o que é o poder? O poder é o Espírito Santo que Deus coloca na vida do crente para capacitá-lo, para que ele seja usado, para que ele tenha poder, capacidade para pregar o Evangelho. Então aí, ferramenta que Deus dá para que a pessoa possa anunciar o Evangelho. Então, se você é alguém salvo, você tem o Espírito Santo e Ele te dá capacidade, te deu capacidade para você fazer esta obra, anunciar o Evangelho. Em Atos 2:42 tem algo muito importante que
é necessário para a nossa vida, para que a gente esteja pronto, para anunciar a obra de Deus. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui, depois do sermão de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem ao Senhor, e diz que agora elas vão ser ensinadas. Elas perseveram na doutrina. Os apóstolos estão ensinando para elas a palavra de Deus, ensinando, preparando para que elas sejam pessoas que também vão anunciar o Evangelho. Então o ensino, é preciso que o crente estude, é preciso que o crente ouça a palavra de Deus, aprenda com seus professores, para que ele esteja pronto a anunciar o Evangelho. É preciso que ele saiba a palavra de Deus, porque se ele não souber, fica difícil. Muito embora não é necessário cada pessoa fazer um curso, porque qualquer pessoa que o Senhor salva, ela está capacitada para fazer algo para o Senhor. Não precisa ela aprender muito, precisa simplesmente ela falar o que o Senhor Jesus fez na sua vida. Lembra da mulher samaritana? Aquele momento que ela esteve aos pés do Senhor, ela aprendeu algo, e agora o Senhor Jesus diz: vai e chame os seus. E ela vai, ela convida os seus para vir ouvir ao Senhor. E lá ela diz que o Senhor, ela conheceu alguém que conheceu, que conhece a sua vida, que sabe da sua vida. Então ela já está falando algo, trazendo, causando vontade naquelas pessoas de vir ouvir este homem que era Jesus. Então nós precisamos também, é muito importante o crente convidar pessoas, convida pessoas para vir ouvir o Evangelho. Convide o seu vizinho, convide o seu amigo, e isso é algo tremendamente importante. E aquelas pessoas a quem a mulher trouxe, diz que elas ouviram de Jesus, viram e ouviram, e agora elas creem, elas o aceitam, e se convertem ao Senhor. Aqueles samaritanos, porque uma mulher ouviu sobre o Senhor e agora foi convidar os seus. E ainda em Atos 4:29, diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie a tua palavra, e concede ao teu servo que anuncie a tua palavra com toda ousadia. Em outra versão vai dizer intrepidez. Então o crente, ele precisa anunciar a palavra, ele precisa pregar a palavra com poder, com ousadia, com coragem. O nosso problema muitas vezes é que nós temos medo de falar, nós temos medo de dizer para as pessoas que somos crentes, e não anunciamos, não convidamos. Esses homens, eles não tinham medo, mas eles pregavam a palavra com poder, com ousadia, com coragem, sem intimidação, porque eles amavam ao Senhor, eles amavam pregar a palavra de Deus. Então é algo de suma importância. E outro ponto que eu acho muito importante no livro de Atos, é que a igreja missionária, a sua evangelização é dinâmica e abrangente. Então a igreja, aquela igreja, aqueles irmãos, eles não eram pessoas engessadas, limitadas a uma só coisa. Vamos pregar só para este, vamos pregar só no templo. Então vamos ver o versículo lá, que é importante ver este versículo.
5:42. O versículo que nós lemos. E todos os dias, quantos dias? Todos os dias, no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos os dias. Qual o dia de pregar o Evangelho? É só no domingo, quando nos encontramos? É só quando eu estou de férias? É só quando eu vou fazer uma viagem missionária? Não. O Evangelho dinâmico e que vai atingir, alcançar muitas pessoas é quando nós temos a consciência de que é preciso se evangelizar todos os dias. Aí você pergunta, como é que se evangeliza todos os dias? Amanhã talvez você vá visitar seu vizinho, né? Amanhã talvez você vai pegar o ônibus. Amanhã talvez você vai para o mercantil. Aí você leva folhetos, mensagens para entregar às pessoas. Se você não tiver coragem de falar, você leva uma mensagem, você entrega a mensagem para esta pessoa. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer através de uma mensagem, ou falada, ou entregar, e a pessoa vai ler. O que Deus é capaz de fazer. Então a salvação em todos os sentidos é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Uma vez eu li uma história de um homem, e naquela região, que há muito tempo atrás, nesta região só tinha duas pessoas que tinham a Bíblia. Um era o padre e outro era o missionário da região. Só que nesse contexto havia outro homem, e ele era macumbeiro. E este macumbeiro, ele era uma pessoa muito ativa. Ele fazia casamento, ele fazia várias coisas. E a igreja, o clero, reconhecendo aquele homem como parte da igreja, o padre vai e lhe doa uma Bíblia. E agora ele diz para aquele homem: eu vou lhe dar a Bíblia, mas eu lhe peço uma coisa: fique longe, não queira conversa com esses crentes, fique longe deles. E aí, quando aquele senhor abre a Bíblia, ele abre em João, e lá a primeira parte que ele lê na Bíblia, diz lá: sede crentes e não incrédulos. E aquilo acendeu uma luz no coração daquele homem, e ele ficou inquieto. Como é que o padre diz que eu tenho que ficar longe dos crentes? E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que eu tenho que ser crente. Imediatamente ele vai em busca do missionário para saber onde o missionário está pregando, para que ele possa esclarecer para ele sobre a palavra de Deus. E chegando lá, ele é esclarecido, e o missionário estava pregando naquele local, e ele chega e ele ouve, e o missionário fica tão impressionado com a atitude daquele homem, a atenção dele, ele faz uma pausa e pergunta: estão entendendo o que eu estou falando? E ele faz outra pergunta: alguém gostaria de aceitar Jesus? E aquele macumbeiro levanta a mão: eu quero aceitar Jesus hoje, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ser crente. Então veja que aquele homem, ninguém pregou para ele, mas ele leu um versículo na Bíblia, e aquele versículo trouxe luz para o seu coração, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não precisamos fazer muita coisa. Faça o que você pode, que você sabe que o Espírito Santo de Deus vai fazer o resto. Fala um versículo, leia um versículo, entregue um folheto, e isso vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então nós devemos fazer assim.
porque é muito importante e isso vai levar as pessoas a crer no Senhor Jesus. Então a igreja de Deus, aquela igreja naqueles dias, ela tinha essa evangelização dinâmica e abrangente, todos os dias, no templo e de casa em casa. Não está fora de moda, viu, gente? Meus irmãos, não está fora de moda visitar as casas e de casa em casa pregar o Evangelho, nunca. Não está fora de moda entregar uma mensagem, nunca vai estar. Jesus fez isso, o apóstolo Paulo fez isso, os discípulos de Jesus fizeram, e nós devemos continuar fazendo, visitando as pessoas. Sabe quem é o missionário da sua rua? É você. Sabe quem é o missionário do seu trabalho? É você. Sabe quem é o missionário da sua escola? É você. Deus não vai colocar um missionário em cada um desses lugares, porque somos nós que estamos lá, iremos fazer, devemos fazer, porque é a vontade de Deus. E outro ponto importante, que a igreja de Deus, a igreja comprometida com a missão, com a evangelização, que é de suma importância, é que ela ama os pecadores, assim como Jesus, o Filho de Deus, amou. Ela ama. Então Jesus, Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz. E agora a palavra de Deus diz que Deus coloca este amor em nosso coração. Diz que o Espírito Santo é colocado por Deus em nosso coração como o amor de Deus. Está em Romanos 5,5. Mas em João, no Evangelho de João, não vou abrir lá, 5,12 diz assim: o Senhor Jesus falando: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, a igreja de Deus, ela evangeliza, ela faz a missão, porque ela tem o amor no coração, o amor pelos pecadores. E todo crente regenerado, salvo, tem o amor de Deus no coração. Isso é a palavra de Deus que diz. Este versículo eu não poderia deixar de abrir lá para ler, que está em Apocalipse 2,19. Eu vou ler este versículo, quem quiser chegar lá, achei que é muito bonito. Este versículo está em Apocalipse 2,19. Que diz assim: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então veja que este versículo, ele é completo na vida daquela igreja. Eles tinham amor, eles tinham fé, eles trabalhavam, eles eram perseverantes e tinham obras, e as últimas obras eram maiores que as primeiras. O amor de Deus. Então todo crente tem o amor de Deus no coração, e por isso ele ama os pecadores. Ele vai anunciar o Evangelho para as pessoas, porque ele tem este amor. Ele foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e agora ele tem vontade, desejo no coração de ver as pessoas livres, as pessoas libertas do pecado, servindo ao Senhor. Isto é amor. E se você não tem esse sentimento no coração pelas almas perdidas, você precisa orar, buscar o Senhor, pedir para que Ele coloque no seu coração, que você sinta essa vontade, este amor grandioso, o amor de Deus pelas almas. E outro ponto que eu considero também muito importante
é que uma igreja missionária, ela anuncia o único que tem poder para salvar os perdidos, Jesus. A gente vê muito hoje em igrejas, pessoas falando de tantas coisas na televisão, mas elas muitas vezes não falam de Jesus, elas não pregam o Salvador, elas não pregam o Evangelho que salva, o Evangelho da graça de Deus. E aquela igreja, aqueles irmãos, eles pregavam Jesus, eles pregavam o Salvador. Então o crente, ele não deve perder tempo quando ele vai falar, quando ele vai anunciar o Evangelho. Ele tem que falar daquele que morreu na cruz, falar da sua obra, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. É claro que ele tem que falar quem é, qual a situação que o homem, que o ser humano se encontra. Porque, ao contrário deste amor, por trás deste amor está um homem, um ser humano perdido, condenado, sem salvação, e que precisa de Jesus. Não é que Deus vai salvar todas as pessoas, isto não é verdade. Ele não vai salvar todos, mas vai salvar todo aquele que dele crê, todo aquele que dele crê, todo aquele que o aceita como seu Senhor e Salvador, reconhece Jesus, aquele, o Filho de Deus, que morreu na cruz, e crê, aceita, este será salvo. E eu convido os irmãos para ler aí em Atos 4:11, versículo bastante conhecido, mas que é muito necessário aqui para nós, para mostrar o que eles anunciavam. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Com eles anunciava Jesus, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou. Só ele tem todo o poder para salvar, só ele pode salvar. Não há mais ninguém na face da terra, não há ninguém na face da terra que possa livrar o homem do inferno, a não ser Jesus. Só Jesus. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele é o Filho de Deus, porque ele cumpriu o sacrifício perfeito, porque ele ressuscitou, porque ele está à direita de Deus Pai. Então por isso que só ele pode salvar. Existe muita gente poderosa no mundo, que tem poder, que tem dinheiro, que tem muito conceito, muitas coisas, muitos deuses são adorados pelas pessoas, mas há um problema com eles. Eles morreram e acabou-se. Eles não têm poder. Jesus, o Filho de Deus, tem todo o poder. Por isso ele dizia: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação, ela é um presente de Deus, que só Jesus dá, e dá àquele que crê. O Evangelho de Marcos, o versículo muito conhecido para nós, está dito lá: Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se existe alguém que ainda não crê, que ainda não aceitou o Senhor Jesus para ser salvo, aqui você pode crer hoje, você pode aceitar, e Ele te dá a salvação. Então, já chegando no final aqui desta palavra, desta mensagem, o sexto ponto que eu acho de suma importância para uma igreja que é comprometida com a missão: ela é desprendida e doadora para ajudar. A igreja missionária,
Igreja comprometida com a missão, ela é desprendida. Ela doa, ela ajuda, ela investe. Os membros dessa igreja, este povo que compõe a igreja de Deus, eles devem ser pessoas que doem aquilo que é necessário. Ninguém deve dar tudo, mas aquilo que o Senhor pede para a missão, o crente deve dar, o crente deve se comprometer e ajudar, porque a obra de Deus, ela precisa de pessoas que ajudem, que dêem o dinheiro para se manter. E aqui no capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: da multidão dos que creram eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e os depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então a igreja de Deus, uma igreja que quer ser missionária, que quer ser relevante, que quer trabalhar na obra, quer expandir a obra, ela tem que ter o seu coração generoso para ajudar naquilo que for necessário, porque a missão precisa de dinheiro. Sem dinheiro não se faz a missão. É claro que ao redor aqui todos nós podemos fazer, todos nós podemos pregar o evangelho ao redor, mas para enviar missionários, para enviar pessoas a outros lugares, é necessário que tenha dinheiro para mandar, para ajudar esta pessoa. Todo crente pode ser um missionário na sua rua, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, indo para o mercantil, viajando. Eu nunca deixo de andar com folhetos. Eu sempre ando com folhetos. Aonde eu chego, aonde eu vou, se eu estiver viajando, se eu estiver indo para o mercantil, se eu for para o médico, eu levo folhetos. Nem sempre a gente vai poder falar para a pessoa, abrir a Bíblia. Você pode até dizer um versículo mais. Você pode dar um folheto para a pessoa. Dá um folheto para ela e ela vai ler aquele folheto e aquela mensagem vai ser uma grande bênção na vida daquela pessoa, se assim o Senhor quiser. E eu gostaria de encerrar lendo Filipenses, que é muito importante para mostrar a necessidade de uma igreja desprendida e doadora e que se associa na obra missionária para ajudar com o seu dinheiro. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus, porque aquela igreja, a igreja de Filipos, estava associada com ele na proclamação do Evangelho. Aí você vai para o capítulo 4:15, diz assim: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Então veja que aquela igreja estava comprometida com a missão, sendo doadora,
ajudando, abençoando. Então, meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor tem trazido através deste homem, desta pessoa. É a palavra de Deus que é o poder de Deus. A palavra de Deus são advertências para a nossa vida. Então, eu digo, encerrando, que cada crente aqui, cada irmão, precisa pregar o Evangelho, precisa obedecer à ordem do Senhor. Todos nós temos capacidade. Deus nos deu esta ferramenta, tem nos preparado para anunciar o Evangelho, para ganhar almas. E amanhã, com a graça de Deus, a gente continua aqui no livro de Atos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta palavra grandiosa e poderosa, a palavra do Senhor. Que ela fique em cada coração. É no nome santo do seu Filho Jesus que eu lhe peço. Amém, Senhor. Irmãos, eu sempre lancei esse desafio para o Roque, que eu sabia que ele ia, como um grande evangelista que é, ia trazer esse desafio para as igrejas, despertar as igrejas para o papel de pregar o Evangelho, anunciar o amor de Deus. Amanhã ele vai estar dando continuidade para a igreja local, desafiando a igreja local nesse compromisso de pregar o Evangelho. Eu agora quero estar chamando o pastor Miqueias, que vai estar encerrando e apresentando